Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tivemos agora há pouco o sorteio que definiu a ordem do mando de campo, da semifinal da Copa do Brasil. E a notícia é boa, o Vasco vai decidir em casa, o Vasco vai decidir em São Januário a vaga da semifinal da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre Pablo Verratti. Vasco e Verratti iniciaram a conversa para renovação de contrato do atacante, que hoje é o capitão e principal jogador da equipe Cruz Maltina. Falaremos sobre isso, vamos falar também sobre o potencial construtivo para a reforma de São Januário. O Vasco fechou parceria com a empresa para poder fazer essa venda desse potencial construtivo. E vamos falar também do jogo de domingo, onde o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras lá em Brasília. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar esse vídeo aqui falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e você sabe, o cupom MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Você usa o MDG20 e você ganha um bônus, você ajuda aqui o canal Machão da Gama, porque a KTO vai entender que você veio daqui e vai continuar apoiando o nosso canal, beleza? KTO, parceira do canal Machão da Gama, o QR Code está aparecendo na sua tela, KTO, cupom MDG20. Bom, vamos começar falando sobre o assunto principal de hoje, que foi o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil. E ficou definido que o Vasco vai definir em casa. O Vasco decide em casa, o segundo jogo será no Rio de Janeiro. Os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil foram definidos nessa sexta-feira em sorteio realizado pela CBF. Atlético Mineiro e Flamengo serão os mandantes da primeira partida, enquanto Vasco e Corinthians decidirão em casa. De acordo com a CBF, por questões de segurança, Vasco e Flamengo não poderiam ser mandantes juntos na semifinal, ou seja, se o Flamengo joga o primeiro fora, o Vasco joga o primeiro em casa. Foi ao contrário, O Flamengo joga o primeiro jogo fora em casa, O Flamengo joga o primeiro jogo em casa, o Vasco joga o primeiro fora. Isso aí, me embananei um pouquinho. Mas é isso. As partidas de ida serão disputadas na semana do dia 2 de outubro e as de volta serão realizadas na semana do dia 17 de outubro. A CBF ainda vai confirmar as datas dos confrontos. Mas está definido que, vamos lá, semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético. Primeiro jogo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco. Segundo jogo no Rio de Janeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave tem Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians. Segundo jogo em São Paulo, Corinthians e Flamengo. Então Vasco e Corinthians definem em casa, o confronto da semifinal. Agora tem a dúvida, será que esse jogo vai ser no Maracanã ou em São Januário? Eu quero que o Vasco jogue em São Januário, acho que o Vasco é mais forte em São Januário, tem que definir esse jogo em São Januário. Existe um burburinho que o jogo pode ser no Maracanã, mas acredito eu que vai ser mesmo no estádio São Januário que pode estar vivendo aí os seus últimos momentos, antes da reforma, então a tendência é que o Vasco realmente jogue no estádio de São Januário. Mas aí, quero saber a sua opinião. Você gostou de definir em casa? Eu acho que é sempre bom, Acho que é sempre bom quando o segundo jogo é na sua casa, definir com a força da sua torcida. Acho que o Vasco leva uma pequena vantagem aí, definindo em casa. Mas é claro, o Atlético é uma grande equipe, tem Hulk, tem Paulinho, é um baita de um time, vai ser um baita de um duelo semifinal, mas acho que o Vasco tem sim condições de avançar para a final da Copa do Brasil. Quero a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar agora aqui de Pablo Verratti, porque a informação é a seguinte: Vasco e Pablo Verratti abriram conversas recentemente
e começaram a discutir a possibilidade de renovação do contrato do jogador, que atualmente é válido até dezembro do ano que vem. A diretoria do Vasco está em contato com representantes do Verratti para debater a extensão do vínculo do jogador a partir de 2026. As conversas estão em estágio inicial. Capitão e artilheiro do Vasco na temporada, com 18 gols, Verratti manifestou para o presidente Pedrinho o desejo de se aposentar no Vasco da Gama, como revelou semana passada em entrevista que ele concedeu à revista Placar. Abre aspas aqui para o Verratti. O presidente já falou comigo e com o meu empresário, e eu disse: cara, estou muito feliz aqui. Se quiser que eu fique, depende de você. Se depender de mim, fico aqui até me aposentar. Falei isso para ele de coração, que se fosse por mim, eu fico no Vasco até me aposentar. Mas não depende só de mim, obviamente, foi o que disse o argentino. Então o Verratti quer continuar no Vasco, quer se aposentar no Vasco, e as conversas para uma renovação de contrato do atacante já começaram, né? Verratti hoje, com toda certeza, é o principal jogador da equipe vascaína, ele que vai completar 36 anos de idade no próximo mês, é uma referência, né, do time comandado pelo Rafael Paiva, artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols e também está brigando pela artilharia do Brasileirão, onde ele tem 8 gols marcados, né? Está 1 gol atrás do Estevão do Palmeiras e 3 gols atrás do Pedro do Flamengo, o Pedro que sofreu uma lesão e não joga mais pelo Campeonato Brasileiro. Já que falamos aqui de São Januário, o Vasco fechou uma importante parceria, tá? O Vasco recentemente fechou com uma empresa de consultoria para poder auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Com os serviços da Primas Corporate, o Vasco agora espera acelerar as negociações que vão possibilitar a reforma do estádio. Internamente, o Vasco considera a contratação da empresa um passo importante, pois isso ajuda a profissionalizar o processo, disse uma pessoa ali ligada à diretoria Cruz Maltina. A Primas Corporate se define como uma empresa que atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários. Em seu site, ela diz que já atendeu e auxiliou os principais fundos de investimentos, fundos de pensão e proprietários de grandes empreendimentos. Então o Vasco fecha essa parceria para tentar agilizar, né, a venda do potencial construtivo de São Januário. Em entrevista recente, o Pedrinho chegou a dizer que estava travada essa situação. Agora, com essa parceria, né, com essa empresa tocando isso, a tendência é que dê uma desembolada. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre o jogo de domingo. O Vasco vai enfrentar a equipe do Palmeiras, né, lá em Brasília. O mando é do Vasco, mas o jogo vai acontecer em Brasília. E mais de 59 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Ainda tem alguns ingressos na bilheteria, mas teremos mais de 60 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, para acompanhar Vasco e Palmeiras. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!